Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo, vamos meditar na palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 9, do verso 1 ao 13. 2 Samuel, capítulo 9, do verso 1 ao 13. Deus é Deus, não importa o que aconteça, Ele sempre será Deus. Deus hoje tem uma palavra especial ao seu coração. Ele está presente neste lugar. E até os louvores hoje combinou com aquilo que eu vou ministrar. Deus sabe de todas as coisas, né? Eu não conversei com ninguém. E realmente os louvores combinou com aquilo que eu vou ministrar nesta noite. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Amém? 2 Samuel 9, do verso 1 ao 13. Vamos ler a palavra do Senhor, assim diz a palavra do Senhor. Certo dia Davi perguntou: resta alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Seu servo respondeu Ziba: farei tudo que meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa do rei como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ó Deus, te louvamos, meu Pai, te exaltamos, meu Deus, porque Tu és fiel. Todo o poder, ó Deus, está nas Tuas mãos. Mais uma vez, ó Deus, mais essa oportunidade, ó Deus, de estarmos na Tua casa.
Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço por esse momento, por podermos, ó Deus, meditarmos na Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Deus, a Tua palavra é que muda histórias e muda circunstâncias. Deus, Tu és Deus vivo, Senhor, e a Tua palavra é vida, a Tua palavra é viva. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui nesta noite, Pai. Aquilo que os Teus filhos necessitam nesta noite, Deus, que eles vieram buscar. Eu não sei o que eles necessitam, eu não sei, ó Deus, o que eles precisam, Pai, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece, ó Deus, o clamor de cada um. O Senhor conhece, ó Deus, a angústia do coração de cada um aqui nesta noite, e de cada pessoa que nos assistem nesta noite, ó Pai. Que o Senhor esteja liberando, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder. Que o Senhor esteja liberando a unção de graça, Senhor, de cura, de libertação, de transformação, de portas abertas, ó Pai, de mudança de mente nesta noite, ó Deus. Que o Senhor possa estar restaurando, Pai, as vidas, Pai, restaurando o coração, restaurando a mente, trazendo cura, Senhor, cura da alma, Senhor, curando as feridas, meu Deus, curando, Senhor, as sequelas, meu Pai, que o Senhor esteja mudando histórias, Pai, tudo que não provém do Senhor, Pai, neutraliza agora nos ares, todo o projeto das trevas, Pai, neutraliza nos ares agora, Pai, em nome de Jesus, cancela todo o projeto, tudo que não provém do Senhor. Só queremos a Tua presença, queremos o agir, o mover do Teu Santo Espírito. Libera a Tua bênção, libera a Tua graça, libera o Teu poder sobre as nossas vidas nesta noite, e que haja um mover do Teu Espírito, ó Deus. Fala conosco, ó Deus, precisamos ouvir a Sua voz. Em nome de Jesus, amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Os Deus. É um texto maravilhoso, é um texto muito difícil, né? É um texto que realmente nos comove, nos choca, pela situação em si, por um jovem que com apenas 5 anos de idade, por causa dos erros, muito interessante isso, por causa de erros do seu avô, por causa de desobediência do avô a Deus, Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi escolhido por Deus, foi ungido para ser rei de Israel. E esse homem, em um certo momento, o orgulho subiu ao coração e ele foi se afastando de Deus. Ele foi se afastando de Deus e não fazia mais aquilo que agradava a Deus. E por causa disso, Deus se afastou de Saul. Deus retirou dele o Espírito Santo da vida de Saul. O Espírito Santo se afastou dele. E Saul começou a ficar sozinho em todas as suas batalhas, as suas guerras. E nesta guerra, neste momento aqui, ele teve uma guerra muito forte com os filisteus. E Saul e os seus filhos foram mortos pelos filisteus. Perderam a guerra e o rei e os filhos foram mortos numa guerra sangrenta. E nesta guerra, porque como naquela época, as guerras, quando um reino tomava o outro, todos da família real eram eliminados. Todos eram mortos pelo rei que tinha conquistado. E todos da família eram mortos. E neste momento, quando eles tiveram esta guerra, a mama de Mefibosete, quando viu que Saul tinha morrido, que Jonatas estava morto, que era o pai de Mefibosete, ela saiu correndo com ele no colo
ele com 5 anos de idade. E nessa corrida que ela fez para correr, sair do palácio e se esconder, para que o Mefibosete não fosse morto, ela caiu. Mefibosete quebrou as 2 pernas. Quebrou as 2 pernas e ficou aleijado. E esse menino foi adotado por Maquir, numa cidade muito distante, chamada Lodebar. Uma cidade que o nome dela já diz. O significado desse nome se diz terra seca, terra amarga, terra sem vida, lugar de solidão, de sequidão, lugar sem onde o que plantava não nascia. Era um deserto. E esse menino foi criado por Maquir. E, na realidade, essa temporada foi... Ele com 5 anos de idade, que aconteceu isso, e ele foi reconhecido 25 a 30 anos, né? 20 anos de deserto. 20 anos de um jovem que nasceu em berço de ouro, nasceu no palácio real e foi crescer no deserto. Foi crescer numa cidade sem vida, sem esperança. Uma cidade onde moravam só pessoas realmente que não tinham condições nenhuma. Pessoas que, aleijados, cegos, pessoas realmente que não tinham esperança na sua sociedade, moravam naquela cidade. E ainda é engraçado que essa cidade, esse Maquir, para quem conhece a palavra, ele é filho do Email. Email era um dos 10 que foram vistoriar a terra prometida. E esse era um dos 10 que não aceitaram, que tiveram medo e que falaram mal da terra prometida. Foi aqueles 10 que morreram porque Deus amaldiçoou. E esse Email era um daqueles 10. Você imagina a cidade que ele estava, o filho estava morando, uma cidade realmente triste, amaldiçoada, uma cidade seca, sem vida e sem esperança. Mas nesta noite eu quero falar para você de algo que Deus realmente colocou no meu coração. Esse lugar era um lugar de deserto. Esse lugar era um lugar triste, sem esperança. Deserto é um lugar que não traz vida. Um lugar que tem fome, que não tem água, que o alimento é escasso, que não tem esperança. E você não sabe o que você vai fazer para sobreviver o amanhã. Se amanhã você vai ter algo para comer ou para beber. E talvez você, nesta noite, entrou aqui, ou está nos ouvindo, e você não sabe mais o que fazer. Talvez você está se sentindo num deserto. Talvez você está se sentindo sem chão, sem saber que direção tomar, que rumo tomar. Talvez você está lá no meio do deserto, alguma coisa está no meio do oceano, e você ficar sem direção, sem saber para onde, que rumo tomar, como você vai fazer para voltar para um lugar que tenha água, que tenha comida e que tenha paz e tranquilidade.
e que não tenha tanto sol, tanto calor, tantas adversidades, como um deserto dessa forma. Lodebar é um lugar de tratamento. Lodebar é um deserto. Lodebar, eu posso falar para você que é um lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Esse menino foi criado sem pai, sem mãe, por essa família que o adotou. Esse menino, você imagina a cabeça dessa criança em viver num lugar de muita tristeza e que tinha falta de tudo. Ele era neto do rei de Israel. Ele nasceu no palácio do rei. Tinha tudo para ser uma pessoa importante na sociedade. E na morte do avô, ele se tornou inválido. Ele se tornou dependente de outras pessoas para sobreviver. Será que você, nesta noite, pode imaginar isso? Você tem as duas pernas, tem as duas mãos, você tem saúde, tem força para trabalhar. E muitas vezes você fala, será que Deus esqueceu de mim? Muitas vezes, por algo fútil, algo que sem importância, você perde o equilíbrio, ainda pergunta para Deus, por que Deus? Porque muitas vezes o que mais acontece nas nossas vidas é que nós não nos posicionamos diante de Deus. E no primeiro obstáculo que aparece, você fala, por que Deus? Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele que abre porta, Ele fecha a porta. Ele que determina todas as coisas. Ele que libera a bênção sobre a sua vida e sobre a minha vida. E muitas vezes estamos perguntando, por que Deus, que está acontecendo isso logo comigo? Logo comigo. Nós somos pecadores, miseráveis. Nós dependemos da graça e do poder de Deus. Nós dependemos dele em todos os momentos da nossa vida. Nós dependemos da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Nós não somos diferentes, nós vivemos no deserto também. Nós estamos no deserto. Nós estamos procurando conquistar a todos os momentos. Nós estamos correndo atrás de algo importante nas nossas vidas, do pão de cada dia, de conquistas aqui na terra. E muitas vezes esquecemos que Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas. Porque Ele pode. Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a circunstância. Basta uma palavra dEle e os montes se removerão. Nada detém o poder de Deus. Nada detém aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. A partir do momento que nós nos colocamos na presença do Senhor e deixamos Ele trabalhar em nossas vidas, nada vai nos deter, porque Ele é que abre a porta, Ele é que determina todas as coisas. Vai depender da minha e da sua posição diante de Deus, para que possamos chegar ao objetivo, conquistar as conquistas que o Senhor tem para mim e para você. Que muitas vezes nós corremos atrás das nossas conquistas, daquilo que queremos, mas nós temos que correr atrás das conquistas que Deus tem para as nossas vidas, porque aquilo que Ele tem para nós é melhor do que tudo. Tudo que Deus faz é melhor daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo,
Porque o que Deus tem para você é infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Mefibosete. Mefibosete. O significado desse nome, vergonha. Vergonha. Você imagina ele, de repente ele tinha até vergonha, né, de ser visto, das pessoas saber quem ele era, das pessoas saber que ele era filho do príncipe Jonatas e neto do rei Saul. E ele vivia, até no verso, aqui no verso 8, aqui, ó, no verso 8 aqui, ó. 8, não, isso. Mefibosete prostrou-se e disse: quem és teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Meu Jesus. O emocional dele estava realmente zero. Psicologicamente ele estava acabado, destruído. E naquele momento, o medo, talvez o medo dele fosse que o rei Davi tenha descobrido que ele estava vivo e queria matá-lo para eliminar com a família de Saul. E ele chegou se humilhando diante do rei e disse: quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou como um cachorro morto, eu não sou nada. Eu não sou nada, quem sou eu para que o Senhor tenha tanta bondade comigo? Talvez você, nesta noite, está perguntando, mas será que Deus, Ele vai intervir nessa minha situação? Talvez você está fazendo a mesma pergunta que Mefibosete fez para o rei. Talvez você está falando, quem sou eu? Quem sou eu? Será que eu mereço uma bênção tão grande que Deus libera essa bênção para a minha vida? Será que eu mereço isso tudo? Será que eu mereço que o Senhor tenha misericórdia de mim? Talvez você tenha desistido. Talvez você está se sentindo como Mefibosete. Sentimos como um nada, como um cachorro, como alguém que não tem serventia para nada. Alguém que não tem valor nenhum. É o que ele sentia. As feridas da alma daquele jovem, Senhor. A ferida da alma dele estava ferida, ele estava abatido, estava sem esperança. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia que direção tomar, que rumo tomar. Ele estava numa situação triste e amargurante. Ele estava num deserto que ele não sabia que rumo tomar, em que direção tomar. Mas Mefibosete se humilhou diante do rei. Quando o rei falou com ele, ele se humilhou, ele se rebaixou. E o rei disse a ele: tudo que era do seu avô será seu novamente. Todas as propriedades do seu avô vai ser sua. Todas as propriedades o rei deu a Mefibosete. Ele deu a Mefibosete os bens que era do seu avô. E aquele homem, pela sua humilhação, por ele saber que ele não era nada, não tinha condições nenhuma, não sabia o que fazer. Mas o rei teve bondade.
O rei teve a bondade, mas o rei fez isso porque Deus o tocou no coração. Ele se lembrou que ele tinha feito uma aliança com Jonatas. Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, que se um dos dois chegasse a faltar, aquele que estivesse vivo ia cuidar da família do outro. Eles eram muito amigos, mais chegados do que irmãos, e eles tinham feito essa aliança, que quando alguém deles faltasse, aquele que estivesse vivo ia cuidar da outra família. E o rei Davi demorou muitos anos para vir ao coração dele se lembrar dessa aliança que ele tinha feito com Jonatas. E por isso, por causa de Jonatas, ele fez isso por Mefibosete. Ele restaurou a vida de Mefibosete. Ele liberou os bens para Mefibosete. E aquele senhor, jovem senhor, voltou a sorrir, voltou a ter alegria, voltou a ter uma vida normal. Ele foi restaurado, as feridas curadas, ele foi transformado, porque Deus fez Davi cumprir a promessa que fez com seu amigo Jonatas. E eu e você estamos aqui nesta noite porque nós conhecemos alguém que nos amou primeiro. Ele nos amou de uma forma tremenda, que mandou seu filho unigênito, mandou seu único filho para morrer por mim e por você. Se você está aqui, se eu estou aqui, é porque um dia alguém fez algo por nós. Alguém resolveu dar a sua vida pela humanidade. Dar a sua vida naquela cruz por mim e por você. Ele se entregou para que eu pudesse ter vida e você pudesse ter vida. Porque você está aqui nesta noite vivo, com saúde, porque o Senhor mandou o seu único filho para morrer em seu lugar. Mefibosete teve a oportunidade de restauração, porque Davi foi tocado por Deus, pela aliança que ele fez com Jonatas, e esse jovem foi restaurado. Esse jovem que não era nada, que se sentia como um cachorro, ele se sentia como uma pessoa mais inútil da terra. E ele foi restaurado, porque Deus interviu na situação e mudou a história daquele homem. Nós temos duas gerações. Essa geração, nós temos uma geração de homens fortes, nós temos uma geração de homens fracos. Não sei se alguém já ouviu falar essa frase. Geração de pessoas que conquistam as coisas com sofrimento, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito afinco em tudo que faz. Tudo é conquistado com muito suor e com muito trabalho. Essa geração é a geração de homens fortes, de homens conquistadores, de homens que não desistem, de homens que realmente não se entregam às adversidades, não se entregam aos momentos adversos da vida. Agora, a geração de pessoas que conquistaram tudo muito fácil. Tudo conquista muito fácil, tudo que quer tem, tudo que conquistou veio de uma forma muito fácil na vida. Essa é uma geração fraca. Essa é uma geração fraca que no primeiro obstáculo que surgir na vida, elas não conseguem lutar. Elas não conseguem desvencilhar dos problemas, das adversidades que os cercam. Elas não conseguem vencer as adversidades da vida. Elas não conseguem lutar. Elas não conseguem buscar a presença de Deus. Elas não conseguem estar diante da presença do Pai, clamando, orando, jejuando e lutando pelos objetivos da vida.
que quando nós conquistamos as coisas fáceis, no primeiro obstáculo que vier, você não vai conseguir vencer. Porque você se tornou, foi criado de uma forma que tudo é conquistado com facilidade, que tudo é conquistado muito fácil, que tudo é conquistado de uma forma muito tranquila, não tem trabalho, e parece que tudo cai lá do céu. Né? Parece que você não precisa fazer nada. Deus nos abençoa, Deus libera a bênção sobre as nossas vidas, mas Ele libera a porta para você. Ele mostra o caminho, Ele mostra o caminho que você tem que seguir. E quando a geração é forte, quando a geração realmente conquistou com trabalho, com dedicação, com oração, com busca, com clamor, ela vai ser sempre pessoas fortes, sempre vão ser pessoas vencedoras, sempre vão ser pessoas que vão conquistar, sempre vai ser pessoas que não têm obstáculo, não têm dificuldade que possa pará-los, porque eles são pessoas fortes, são pessoas que realmente sabem aquilo que quer, os objetivos são traçados e elas vão para conquistar os seus objetivos. Essas pessoas são pessoas fortes, conquistadoras. São pessoas que realmente vão ser pessoas que vão fazer diferença onde elas estiverem. Vocês podem até já viu na sociedade em si isso. Na realidade é evidente isso. Grandes empresários, grandes empresas do nosso país, quando os pais foram, o que aconteceu com as empresas? Quebraram, faliram, acabou as empresas. Tem muitas empresas antigas que eram empresas que dominavam o país. Onde estão essas empresas? Acabaram, desapareceram. Porque os filhos não foram preparados para a conquista. A conquista foi tudo pelos pais, os pais conquistaram, e eles não conseguiram manter o patrimônio da família. Não conseguiram manter o patrimônio, porque foram criadas pessoas fracas, pessoas que não foram preparadas para a conquista. Aqui nós vemos algo extraordinário. Esse Mefibosete, neste momento, ele sofreu tanto na vida, tantas adversidades na vida. Quando ele chegou neste momento, quando ele viu a bondade do rei, ele disse: é o meu momento. Esse é o momento de eu ser restaurado. Talvez neste momento ele até pensou, mas será que é verdade que está acontecendo? Eu não imaginava que ia acontecer isso na minha vida. Mas Deus teve misericórdias. Deus tocou o coração do rei e mudou a história daquele jovem para uma história de poder, uma história de graça. A bondade do rei. O rei usou de bondade para com a vida de Mefibosete. E aquele jovem se tornou um grande homem, se tornou uma pessoa que pôde conquistar aquilo que o avô possuía. E ele conseguiu novamente estar à mesa do rei, estar comendo na mesa do rei. E nesta noite, o grande eu sou, o nosso Deus, Ele convida você nesta noite para sentar à mesa também. Você talvez esteja num momento de transição, num momento de indefinição, de incertezas. Você talvez esteja num momento que você não sabe o que fazer.
Mas o Senhor está te pedindo nesta noite, me dê uma chance, abra o seu coração, abra o seu coração, que eu vou curar a sua angústia, o seu medo, a sua insegurança. E quando você fizer isso, que realmente você colocar na presença do Senhor e deixar Ele trabalhar na sua vida, você vai comer na mesa do Rei todos os dias. Você vai sentar, Ele vai estar ao seu lado todos os dias. Ele vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Ele vai estar suprindo as suas necessidades. Ele vai estar falando com você, conversando com você. E você vai se sentir a pessoa mais importante de todos os tempos. Como Mefibosete se sentiu quando ele estava se alimentando à mesa do rei todos os dias? O que ele estava sentindo naquele momento em que ele começou a se sentar à mesa do rei? Ele se sentia como uma pessoa mais inútil, uma pessoa mais baixa da terra. E a partir do momento que o rei o chamou para que todos os dias ele se alimentasse na mesa do rei, ele se tornou, na realidade, a cura da alma, a cura das feridas, aquilo que ele estava se sentindo mais deplorável, a pessoa mais triste da terra. Ele conseguiu recuperar a autoestima dele novamente, e ele voltou a viver e ter uma vida em sociedade. Se coloque em pé neste momento. Aleluia. Quando o rei chamou Mefibosete, foi o fim da vergonha na vida daquele homem. E Deus te chama nesta noite. Deus te chama nesta noite porque Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer você um novo homem, uma nova mulher. Ele quer tirar você desse deserto, dessa tristeza, desse medo, dessa insegurança, dessa dor que não passa nunca, dessa aflição de espírito e nessa ferida da alma. Talvez você carrega uma ferida dentro de você por muitos anos da sua vida. E você não consegue se livrar dessa ferida, desse medo, dessa coisa que te perturba, que te tira a paz, te tira a alegria. O Senhor está aqui nesta noite te dizendo que Ele quer estar ao teu lado. O deserto é um tempo usado para o aprendizado, para entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus, nós não entendemos o que Deus tem, o que Deus quer para as nossas vidas. No deserto, Deus foge o nosso caráter, nos ensina a doar-nos a nós mesmos. No deserto, na solidão, a solidão é eliminada. O deserto não há necessidade de termos ou estarmos sós. Ninguém vai ver o que você tem. Ninguém vai perguntar o que você tem, o que você quer, o que você necessita. No deserto, é só você e Deus. No deserto, é só você e Deus que conhece os seus desejos, aquele que você necessita. O deserto é um lugar de peleja, mas de milagres também. O deserto é um lugar de intimidade com Deus. O deserto é o lugar que você
passa a conhecer quem realmente é Deus. É o momento de você parar, pensar e buscar a presença de Deus. A única coisa que vai tirar de você, que vai conseguir fazer você sair do deserto, é Deus. Porque ali você está sozinho, você está se sentindo desprezado, você está sentindo que todos afastaram de você. E somente Deus você pode falar com Ele. O lugar é um lugar de tratamento, é um lugar que realmente nós temos de chorar, gemermos na presença de Deus e entregar todo o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, para que Deus venha controlar as nossas vidas. Jesus também passou por deserto. Jesus também passou por deserto. Jesus foi moído no deserto. Jesus esteve 40 dias e 40 noites no deserto. Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Jesus foi tentado. Jesus esteve no deserto da cruz. Jesus foi moído lá na cruz do Calvário pela minha e pela sua transgressão. O deserto faz parte para que Deus trabalhe em nossas vidas. Adversidades, meu amado irmão, minha amada irmã, sempre vai ter. Mas quando você tem o autor da vida em você, quando você tem o Santo Espírito de Deus em você, Ele vai te fazer vencer todas e qualquer adversidade da sua vida. Você é mais do que vencedor quando você tem Jesus Cristo na sua vida. Se você está passando por esse momento difícil, de aflição, de angústia, sem saber que direção tomar, que rumo tomar, a única solução sua, meu irmão, minha irmã, é entregar a sua vida realmente de todo o seu coração, aquele que é o autor da vida, aquele que pode todas as coisas, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Jeová Rafá, o meu Senhor, aquele que muda histórias, aquele que muda circunstância, aquele que cura, que liberta, que transforma vidas. É Ele que pode mudar a sua história. É Ele que pode te tirar desse momento adverso, dessa tristeza, desse medo, dessa insegurança do amanhã. Talvez você está com medo do amanhã, você não sabe o que pode acontecer. Saiba de uma coisa, que Deus está no controle de todas as coisas. Ele continua sendo Deus. Nada e ninguém vai deter aquilo que Deus tem para mim e para você, porque Ele é poderoso e todo o poder está nas mãos dEle, e ninguém vai deter o poder desse grande Deus, desse grande Senhor que pode todas as coisas. Oh, aleluias! Oh Deus, te louvamos, Pai. Eu coloco, Deus, o teu povo, a tua igreja nas tuas mãos neste momento. Deus, tu sabes e conheces todas as coisas. Os teus filhos, meu Deus, estão aqui reunidos nesta noite. Deus, tem, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo também. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja liberando a tua bênção, a tua graça, o teu poder, a tua unção, ó Deus, sobre cada um aqui presente, Senhor. Deus, que o Senhor esteja mudando histórias, mudando circunstâncias. Tu conheces, meu Deus, a tristeza do coração dos teus filhos. Tu sabes as aflições dos teus filhos, Pai. Deus, talvez, ó Pai, a vida aqui de Mefibosete, Deus, os teus filhos têm se colocado, Senhor, têm se enxergado, ó Pai, por viver em medo, em insegurança, em incerteza, em tristeza, em rancor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa fazer, Senhor, homens e mulheres fortes, meu Pai, cheio da tua graça, cheio do teu poder, cheio da tua unção, Senhor, meu Pai, no nome de Jesus, Pai,
vai queimando, Deus, vai destruindo agora, Pai. Arranca, Senhor, todo o mal, todo o medo, todas as incertezas, tudo aquilo que tem entristecido meu amado irmão, ó Pai, minha amada irmã. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja liberando a tua bênção, a tua graça, o teu poder, Senhor, aqueles que estão enfermos, meu Pai, traz cura, traz libertação, traz transformação, meu Deus, vai arrancando, ó Deus, vai destruindo toda a ação das trevas, todo o projeto, ó Deus, que não provém do Senhor, que o Senhor esteja liberando a tua benção, a tua graça e o teu poder sobre o teu povo e a tua igreja neste lugar. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, para o louvor da tua glória. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer a você que está nos assistindo, vocês presentes, que Deus os abençoe grandemente. Domingo, ceia do Senhor, às 10 horas da manhã, um grande culto de ceia, de louvor e adoração ao nosso Deus. Venha participar conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.